Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é a morte de um milagre. Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você que me assiste tem uma causa impossível aos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos ali toda terça-feira às 19h30 em uma das nossas igrejas. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Existem muitas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, não pode estar na igreja à noite, mas nós temos esse culto especialmente à tarde e você que quiser participar, venha participar conosco toda quarta-feira às 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, as nossas reuniões nos lares. E ali é um momento descontraído para estarmos aprendendo acerca da palavra de Deus. Toda quinta-feira, às 20 horas. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, nós temos a escola bíblica dominical. As crianças, os jovens têm um ensinamento todo na palavra do Senhor, tirando as suas dúvidas. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é a morte de um milagre. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápidos, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto,
Pega o meu cajado e corra. Hoje o tema da nossa mensagem é a morte de um milagre. Nos versículos anteriores, a partir do versículo 8, começa a contar a história dessa mulher chamada daquela cidade de Sunem. Aqui não fala o nome dela, simplesmente fala que era uma mulher sunamita. Quando nós lemos essa história, nós percebemos que essa mulher era uma mulher muito boa, porque logo a conhecer Eliseu, ela dá hospedagem à sua casa. E todas as vezes que o profeta Eliseu passava por aquela cidade, ela hospedava e dava algo de comer. Quando nós lemos a partir do versículo 8, nós percebemos que essa mulher tinha o interesse de ajudar aquele profeta homem do Senhor. Quando nós lemos aqui, o texto fala que ela propôs a seu marido a construir um quarto para que o homem de Deus ficasse naquele lugar. No versículo 10 diz assim, do capítulo 4, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher estava interessada em ajudar aquele homem. E quando Eliseu viu a preocupação daquela mulher para com ele, para com o servo dele, ele quis que o Senhor abençoasse aquela mulher de alguma forma. Ele chama o seu servo Geazi e pergunta o que falta para essa mulher. Ele manda chamar aquela mulher e aquela mulher fala assim, olha profeta, não me falta nada, eu estou bem no meu país. Tudo que eu quero eu tenho neste lugar, não me falta nada. Então, o profeta Eliseu manda pergunta ao seu servo o que falta para essa mulher. E Geazi fala assim, olha, o esposo dela já é idoso e ela não tem filhos. E quando nós lemos esse texto aqui, o profeta profetizou sobre a vida daquela mulher e falou que daí a um ano ela estaria com os filhos nos seus braços. E aquela mulher questiona, você sabe que isso é impossível, não prometa algo que o meu coração deseja, mas que não tem possibilidades. Quando nós vemos aqui no versículo 17 assim, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E aquela promessa se cumpriu e o milagre chegou naquela casa. Eu acredito que quando aquele filho chegou na vida daquela mulher, foi um momento de grande alegria. Aquela casa que embora fosse solitária, quem sabe aquela casa não tivesse nenhuma criança. E nós sabemos que quando uma criança chega, é um momento de muita alegria, porque a criança ela traz alegria. E aquela casa, quem sabe, estava muito alegre. Mas o texto também diz que os anos se passaram. Aqui não diz quanto tempo se passou, mas aqui fala que os anos se passaram e aquela criança cresceu. Certo dia, aquela criança foi até onde seu pai estava trabalhando e lá ela começa a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E quando aquele pai desesperado, né, quem sabe ele já não tinha mais força, mandou o seu servo correr na frente com aquela criança para dar para a mãe. Ele sai correndo e quando ele chega em casa, a palavra diz que por volta do meio-dia aquela criança morreu. Nessa parte aqui nós paramos para imaginar o coração daquela mulher. Aquela mulher não tinha pedido esse milagre para o Senhor, ela não tinha pedido uma criança, ela estava alegre com a situação que ela vivia, mas aquela criança trouxe alegria para sua casa, uma alegria que ela não poderia imaginar. E quando nós vemos esse texto aqui, quando aquela criança morreu, eu posso imaginar a tristeza vindo sobre o coração dessa mulher sunamita. A palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher ela não contou nada para as pessoas que estavam ao redor dela. Ela simplesmente pegou a criança, levou para o quarto e deitou ali. E foi atrás do homem de Deus. Quando nós vemos esse texto, nós percebemos que ela não contou o que tinha acontecido nem para o seu marido.
Ela simplesmente saiu correndo em busca do homem de Deus. E quando ela chega naquele lugar, o profeta vê ela de longe e manda o seu servo ir ao encontro dela. O servo do profeta pergunta assim: está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela simplesmente responde: está tudo bem. Ela não fica falando para ninguém. E quando ela chega nos pés do profeta, ela ajoelha e chora amargamente. Quando nós lemos esse texto, nós aprendemos algumas coisas com essa mulher. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, mesmo uma coisa vindo de Deus, a gente pode perdê-la. A morte pode chegar, o inimigo pode tentar destruir os nossos sonhos e os nossos milagres da parte do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que mesmo aquele filho vindo da parte do Senhor ainda poderia ter se perdido. E quando nós vemos esse texto, nós percebemos que a mulher, ela sabe a quem procurar. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que aquela mulher sabia quem procurar e sabia onde achar socorro. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto é que aquela mulher, ela não saiu contando os seus problemas para quem viesse. Ela simplesmente guardou em si e foi pedir ao homem de Deus. Quem sabe você que está me assistindo neste momento, você tem tido alguns milagres, alguns sonhos mortos. Quem sabe alguma coisa que você deseja tanto, alguma coisa vindo da parte de Deus, quem sabe um casamento, quem sabe até a vida dos seus filhos tem se perdido. Eu quero te dizer que mesmo que o inimigo se levanta para tentar destruir, creia nas promessas do Senhor. Aquela mulher, ela sabia que aquilo era uma promessa do Senhor, por isso ela foi atrás daquele homem de Deus para ele pedir a Deus para que o seu filho voltasse à vida. Quem sabe você que me assiste, você tem tido tantos problemas e você tem compartilhado com tantas pessoas: a minha vida está destruída, o meu casamento está destruído, os meus filhos estão nas drogas. Mas eu quero te dizer, aprenda com quem compartilhar os seus segredos, as suas frustrações. Aquela mulher não contou as suas dificuldades nem para o seu marido, quem sabe nem para preocupá-lo. Ela queria poupá-lo daquele sofrimento. Existem muitas pessoas sem sabedoria, pessoas que têm entregado tudo na mão dos outros e às vezes têm perdido um milagre por causa disso. E outra coisa que eu gostaria de falar, aprenda com essa mensagem a com quem compartilhar as suas dificuldades. O único que pode resolver os seus problemas é Deus. Quem sabe você tem compartilhado seus problemas com tantas pessoas e tem esquecido que Deus é quem pode trazer a solução. Aquela mulher, ela chorou aos pés do profeta e falou com ele, se ele não fosse lá orar pelo seu filho, que ela não voltaria para casa. Então o profeta Eliseu voltou e no versículo 35 do capítulo 4 diz assim: Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto e depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Através da oração de Eliseu, aquela criança voltou a viver. Quem sabe os seus sonhos têm morrido, quem sabe os seus projetos têm morrido. Eu quero te dizer que existe um Deus que ressuscita os nossos milagres e que ressuscita os nossos sonhos. Com essas palavras eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, eu coloco diante de Ti essa pessoa que tem me assistido. Eu não conheço, eu não sei qual tem sido a dificuldade, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa estar visitando neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você
Toda terça-feira, às 19h30, nós temos em uma das nossas igrejas a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Na quarta-feira, nós temos a nossa Tarde da Bênção, às 15 horas. Na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de células, as nossas reuniões nos lares, a partir das 20 horas. Nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças aprendem e quem sabe você tem dúvidas acerca da Bíblia. Ali você pode estar tirando as suas dúvidas. E às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Caso você não pode estar em nenhuma das nossas igrejas, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.